Olá pessoal, estamos de volta aqui, né, com a continuação do resumo da Bíblia. Agora nós vamos falar sobre o Novo Testamento ou Nova Aliança. Agora veremos como é dividida a Nova Aliança. E o primeiro ponto importante: não chamamos de Velho Testamento e nem Novo Testamento. Em geral, usamos o termo aliança, antiga aliança ou nova aliança, pois a Bíblia é um tratado só, dividida em duas alianças, a antiga e a nova. Quando falamos de Velho Testamento, isso passa a ideia de que é velho, os antigos livros e não precisam ser guardados. E sabemos que isso não é bíblico. Os livros da Nova Aliança foram escritos pelos discípulos de Jesus. Eles queriam que outros ouvissem a respeito da vida, da nova vida que era possível através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Veremos agora todos os livros da Nova Aliança e como são organizados. Vamos começar falando dos Evangelhos, que são 4 livros no total, e cada um desses livros tem uma peculiaridade. Muitas pessoas confundem e acham que eles são repetidos, né? Porém não são. Existem muitas passagens de Mateus que aparecem tanto em Marcos como em Lucas, porém cada autor destaca um ponto diferente dos outros. Para compreender melhor a situação, são 4 pessoas narrando com seu ponto de vista específico, né? Então, cada um narra de um jeito, porém, isso não invalida a autenticação ou a autenticidade dos fatos e nem dos livros. As características do Evangelho são: eles não se contradizem, apenas se completam. Temos pessoas que conviveram com Jesus, até pessoas que ouviram falar de Jesus, né? Pessoas que estiveram ali junto com Jesus, caminharam com Jesus, e outros que ouviram só falar. Cada evangelho foi escrito com um propósito específico, atingir um público específico. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de livros sinóticos, contêm histórias em comum. Por exemplo, Mateus era judeu, então ele escreveu seu livro focado em aspectos judaicos, já pensando nos judeus que leriam depois o Evangelho. Lucas era grego e médico, então ele era o mais estudado entre o grupo. Ele escreveu já com a intenção de alcançar os gentios que tinham naquela época ali. Então ele foca em aspecto que faz mais sentido para o não-judeu, né? João, por outro lado, ele era pescador e ele é o que mais conviveu com Jesus em vida. Então ele tem muito mais detalhes que os outros livros. No livro de João encontramos muitas passagens que tem nos outros evangelhos, apenas em João, que não tem nos outros evangelhos, apenas em João, como o encontro de Jesus com Nicodemos, né, lá em João capítulo 3. Temos também o encontro de Jesus com a mulher samaritana, João capítulo 4, e o encontro de Jesus com a mulher adúltera, no capítulo 8. Entre outras situações que só encontramos em João. Já Marcos, ele escreveu seu evangelho com base nas recordações do apóstolo Pedro. Praticamente tudo que ele aprendeu com Pedro e os outros discípulos ele escreveu. O foco era alcançar algumas pessoas que estavam começando na fé e apresentar Jesus aos não-judeus. O Evangelho de Marcos é o menor entre todos, pois trata-se de recomendações, né? Digamos que Marcos fez um TCC, um trabalho de pesquisa científica, na época sobre Jesus e documentou ele no livro. A lista dos evangelhos os livros são Mateus, Marcos e Lucas e João. Como havia falado, Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos sinóticos. Bom, vamos lá. Os evangelhos sinóticos. E o histórico da Nova Aliança. Aqui praticamente é apenas um livro que entra nesta categoria. Este livro é Atos dos Apóstolos.
A sua autoria é atribuída a Lucas. Neste livro é registrado a história de como a igreja começou e como foi sua expansão para a Ásia e vários lugares. Então, por isso que naquele vídeo, no primeiro vídeo, eu falei que o livro de Atos ele fazia parte dos livros históricos. Tá vendo? Que ele conta a história da igreja e como foi a sua expansão para a Ásia, conta a história de Jesus, conta a história também do Pentecoste, né? O agir do Espírito Santo e por aí vai. A característica deste livro, ele também é chamado de Atos. Ele é considerado um livro histórico na Nova Aliança. Olha aí. Ele registra a viagem missionária de Paulo, do apóstolo Paulo. Livros históricos da Nova Aliança. Atos dos Apóstolos ou Actos dos Apóstolos, grego. Agora vamos para as cartas paulinas. O apóstolo Paulo escreveu tantas cartas que foi chamado de cartas paulinas. As 3 cartas que ele escreveu nesta categoria existem 13 livros da Bíblia. Alguns teólogos colocam Hebreus aqui também como autoria de Paulo, porém, para fins didáticos não colocaremos agora. Características gerais. São 13 cartas no total, excluindo Hebreus. Então, estão em ordem decrescente de tamanhos, começa com o maior capítulo e vai diminuindo. Paulo escreveu estas cartas para as igrejas que ele fundou e ajudou a fundar. As características específicas. A carta aos Romanos, ela é um curso de teologia. Ela é chamada de carta disciplinadora, pois tem muitas informações ali que são úteis para ensinar o novo convertido. As cartas de 1 e 2 Coríntios foram escritas para resolver problemas específicos da igreja. As cartas de 1 e 2 Timóteo são focadas em ensinar o jovem pastor como tratar a igreja, né? Os livros das cartas paulinas são Romanos, aqui, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas são as cartas paulinas. Agora vamos para as cartas gerais ou as pastorais. Estas cartas são consideradas pastorais, pois tratam de assuntos ministeriais e também doutrinários. Inclusive o livro de Hebreus, muitos acreditam que seja a autoria de Paulo, porém, iremos manter ela aqui nas gerais. As características gerais. Eles são escritos pelos apóstolos de Jesus. O Tiago e o Judas eram irmãos de Jesus Cristo. Este Judas não é o Iscariote, o traidor. Hebreus também é considerado por alguns teólogos como evangelho. Tá vendo? Livro das cartas gerais são o Hebreu, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João e o livro de Judas. Lembra? E por último, nós temos o livro profético, o livro das revelações, que é o livro de Apocalipse. O último livro da Bíblia tem uma categoria exclusiva só para ele. O livro Apocalipse também é chamado de Revelações. As características gerais. O autor dele é João o Apóstolo. Ele foi escrito uma boa parte enquanto João estava na ilha de Patmos. Ele é considerado um livro escatológico. Ele foi um dos últimos livros a serem escritos na Bíblia. Livro profético, Apocalipse ou Revelação. Bom, pessoal, aqui a gente termina, né, a nossa segunda, a nova aliança. Termina de concluir a nova aliança. Depois nós vamos esmiuçar, né, todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. Vamos passar uma lista detalhada, falando, né, as funções, o que fez, a intenção, para que foi feito, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa leitura e vamos que vamos para a próxima. Tchau e até a próxima. Fiquem com Deus.